Obrigada, Araçana. Bom, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer mais uma chance que temos de estarmos aqui juntos para continuar o nosso aprendizado, que tem sido bastante enriquecedor, Senhor. Como é bom ouvir, aprender, aprofundar todos os exemplos que passaram pela nossa história, que foram responsáveis por trazer o exemplo de Jesus, por não deixar morrer toda essa mensagem, esse exemplo que Jesus trouxe com a sua vinda para a Terra. A gente sabe que o plano divino é perfeito, então tudo isso está dentro dos planos de Deus, mas parece que cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente aprofunda, acende uma luzinha diferente, mexe de uma forma diferente no nosso coração. Então, que a gente possa continuar recebendo essas bênçãos, essa luz dos seus ensinamentos. Mestre amado Jesus, continue nos abençoando, nossos estudos aqui no centro, para que a gente possa continuar sendo essa conexão, esse elo de amor que só se multiplica. Obrigada por cada um de nós e nos ilumine e nos ajuda a continuar nessa missão da nossa própria reforma íntima, assim como de ser exemplo para todos à nossa volta. Obrigada, Senhor. E graças a Deus. Bom, então, eu vou continuar aqui no nosso módulo 2, Cristianismo, e agora falar um pouco sobre as epístolas de Paulo. São muitas, né? São 14, então o nosso estudo do EAD dividiu, acho que em 3 capítulos, né? Hoje eu vou falar um pouco delas de forma geral, e a Epístola aos Coríntios e aos Romanos, e aí as próximas 2 aulas a gente vai ver um pouco mais. Então, pensando nisso, a gente vai falar hoje sobre as epístolas, né, de como eu falei, de forma geral, e de Romano e Coríntios. Eles, do jeito que a nossa apostila traz esses dados, falando um pouco no geral de cada epístola e trazendo os principais ensinamentos, né? Então, o objetivo hoje não é a gente ler, nem trazer nenhum detalhamento, mas é mais a gente conseguir tirar os ensinamentos morais, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente tira como lição para as nossas vidas e também, inclusive, para como a gente trabalha na casa espírita também, né? Que a gente vê muito das mensagens de Paulo, como eram mensagens concretas, né, do que estava acontecendo naquela época que ele estava ali propagando o evangelho, foi para solucionar mesmo coisas que aconteciam nessas novas comunidades cristãs que estavam sendo formadas nesses lugares, né? Então, a gente pode ver isso claro aí nessas mensagens e quantos ensinamentos que até para os dias de hoje, 2000 e alguns anos depois, fazem sentido, né, para os nossos ensinamentos. Então, antes da gente seguir aí o roteiro e falar das epístolas, eu queria trazer um pouco de reflexão, né? A gente assistiu as aulas aí, desde a aula da Aline, que trouxe né, Estevão, né, o papel que Estevão teve em todo esse processo, e até a aula da Ana falando sobre as viagens, foi 2 aulas super esclarecedoras. Eu fiquei pensando, né, como que os apóstolos de Jesus, que seguiam Jesus ali próximo, que estavam ali recebendo todos aqueles ensinamentos, se sentiram depois da crucificação de Jesus, né? A gente viu isso um pouco aí, resumindo o que a gente já viu nas aulas, mas eu fiquei pensando como eles se sentiram, né? Eles deviam ter aquela admiração por Jesus e achando que Jesus passaria por qualquer tribulação, porque afinal de contas ele era filho de Deus, né? Então, quando Jesus foi crucificado e morto,
imaginar como que foi para eles, né? E agora, né? Se aconteceu isso com Jesus, o que pode acontecer com a gente? Né? Então, alguns até ficaram mais quietinhos, recolhidos, né? E com medo mesmo, apavorados, né? E aí a gente pensa que as aparições de Jesus, a ressurreição de Jesus, né? Como é dito pela história, mas a gente sabe o que aconteceu, né? Pelo Espírito de Jesus aparecendo para eles. Eu estava lendo material adicional, né? Preparando para essa aula, e eu acho que eu vi que em 40 dias, né? Depois da morte de Jesus, ele teve 11 aparições. Apareceu 11 vezes para sua mãe, para os apóstolos, né, em diferentes momentos, para passar uma mensagem, mas o que isso significou também, né? Essas aparições de Jesus deram força ao cristianismo, né? Porque ele trouxe ali na prática a essência da mensagem dele, que estava fundamentada na imortalidade da alma, no que não é material, né? No imaterial, que não é aquilo que era importante. Então, tudo que ele pregou, né, ele reaparecer, as aparições dele trouxe essa tranquilidade, né, para o coração dos apóstolos, como quem diz, está tudo bem, né, eu não estou mais na carne, mas é aquilo que eu vinha falando para vocês, agora vocês podem ver, comprovar, a vida continua, né, nossa alma é imortal, é eterno, né, então ele veio reafirmar toda essa mensagem e deu força não só ao cristianismo, né? Deu força ao cristianismo através de ter dado força aos apóstolos para continuar nessa missão, né? E aí a gente sabe que Pedro, Tiago e João, eles eles fundaram ali, né, a Casa do Caminho, que tinha esses dois, né, talvez, fundamentos principais, que um era atender aos sofredores, ao que estavam sofrendo, materialmente mesmo falando, de comida, de amparo, de cura também, e um outro pilar que era esse de evangelização, né? Então, a espalhar essa mensagem de Jesus através, né, dessa nova comunidade que eles criaram. E aí vem, quando Saulo vem, que a Aline explicou tão lindamente, brilhantemente, com todo esse combate a esse crescimento, né, do cristianismo, da palavra, que nem era chamado de cristianismo naquela época ainda, né, mas a mensagem de Jesus. E depois de tudo aquilo que a gente aprendeu, dele ter assassinado Estevão e ter se convertido, né, e ter ficado também recolhido para aprender, para entender o que estava acontecendo, porque vocês imaginam, a Ana falou, né, todos aquelas características de Saulo, de ser forte, inteligente, que eram a preparação para essa missão dele, também vinha junto de um orgulho, né, de um ego, porque ele era muito conhecedor das escrituras. Então, agora, ele se converter e ter que vir trazer a palavra de Jesus deve ter sido também um trabalho muito grande internamente, né, que a gente já viu. Então, quando ele se juntou à Casa do Caminho, teve aquele medo tanto do pessoal da Casa do Caminho, mas não está na nossa apostila, mas dando uma olhada assim, eu vi que existem estudos que falam que Pedro e Tiago, eles estavam fazendo algumas exigências para poder converter as pessoas ao cristianismo, querendo que eles primeiro se convertessem como judeus, para depois como cristãos. E Paulo não via muita necessidade disso, né? Porque ele carregava uma mensagem muito simples, simples no sentido de que não precisava de tantas coisas, não precisava de tantos rituais, tantas normas. Era simplesmente o amor, né, a Jesus como Senhor e ser servo de Jesus nesse sentido. Então, ele escolheu fazer isso também para os gentios, que eram tidos na época como povos inferiores, né? Por causa disso também, porque ele achava que tinha que ser de uma forma mais simples e ele ia ter um alcance maior. Então, ele foi levar essa mensagem aos gentios. E aí foi quando ele trouxe as cartas como essência, né, desse ensinamento cristão. Vou falar um pouquinho mais na frente. Mas eu queria só trazer um pouco o resumo do que a gente já viu, que é um pouco por que chegamos a essas cartas, né? Tem toda aí uma mensagem das viagens, né, de Paulo, que a Ana trouxe aquelas 4 viagens, a gente falou que... E é importante saber desse resumo, porque a gente
pelo menos, né, cresceu vendo a Bíblia, as cartas de Paulo. Tá bom, Paulo escreveu essas cartas, mas por que ele escreveu, né? Então, quando Paulo saiu viajando por toda essa parte aqui, que vai da Antioquia, vinha a Jerusalém, e ele fazia todas essas viagens, ele ia, deixava a mensagem de Jesus, ele criava aquelas comunidades, né, vamos chamar assim, e depois ele partia para o próximo. O que aconteceu é que essas comunidades cristãs que foram sendo criadas, elas continuavam sentindo aquela necessidade de mais esclarecimentos. Ora, a gente sabe que teve lugares que Paulo ficou um tempão, ficou 2 anos, ficou... E teve lugares que não foram no mesmo tempo. E mesmo assim, né, naquela época também, para você desconstruir toda uma conjuntura de ensinamentos, de rituais, de coisas que eles achavam que tinham que fazer para poder, né, entrar nos reinos do céu, ou serem aceitos. Você desconstruir tudo isso leva muito tempo. Então, mesmo os lugares que Paulo ficou 2 anos, eu imagino que não foi suficiente, né? As pessoas ainda tinham dúvidas, né? Depois de 2022 anos, a gente ainda tem dúvidas. Imagina o tempo que ele passava. Então, as pessoas iam atrás de Paulo, e como a gente viu também na aula que a Ana deu, Paulo andou muito disso aqui, a maior parte a pé, né? Algumas coisas de barquinho, de pequenos jeitos, porque tinha o mar, o Mediterrâneo e tudo, mas a maior parte foi a pé e, às vezes, muito raramente, em algum animal. Então, para ele ter que voltar e dar esses esclarecimentos, então foi criando aquele sentimento de culpa, de o que eu faço agora com tudo isso, e foi quando Paulo entrou em uma profunda oração e ele escutou de Jesus essa mensagem, né, do que ele poderia fazer para manter isso vivo. E aí eu copiei só um pedacinho aqui, que foi do livro Paulo e Estevão, porque eu achei tão bonito que o Senhor Jesus falou para ele assim, né? Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, assim, é muito bonito isso, né? Porque Jesus vem e fala para ele, escreve, né? Passa a mensagem que vai continuar viva, porque o seu exemplo, independente do tempo que você ficar lá, já vai ser o que vai tocar o coração das pessoas, né? A sua vida, o jeito que você está levando a sua vida. Então, para essas dúvidas mais específicas que ele tem, escreve para eles. E o mais interessante disso é que ele fala que quem vai acompanhar Paulo, ajudando-o a escrever essas cartas, é Estevão. Né? Estevão, que foi aquele que Paulo condenou à pena de morte, condenou ao apedrejamento, né? A quem Paulo queria parar, né? De parar os trabalhos de Estevão, agora ele estava ampliando, muito maior do que talvez Estevão jamais faria. E é que tem a lição por trás disso, né? Toda essa benevolência, esse amor e esse perdão que Estevão teve de ter ali o seu algoz e agora está do lado dele, ajudando ele a passar essa mensagem. O que nos faz refletir, né, sobre o amor que a gente precisa ter a Jesus, a bondade, a caridade, ele precisa ser maior do que qualquer pessoa que entre no nosso caminho, que nos faz mal, qualquer adversidade que aparece no nosso caminho e nos machuca, né? Isso aí perde total valor quando a gente se vê numa situação, né, de viver o amor de Jesus, de Deus no nosso dia a dia. Até eu vi das leituras que eu fiz, né, dos vídeos que eu assisti também, que eles falam, né, que não existiria Paulo sem Estevão, né, tem muita beleza no livro de Paulo e Estevão, porque não existiria Paulo sem Estevão, desde a perseguição a Estevão até essa ajuda completamente que Estevão deu nesse caminho aí de Paulo ao espalhar a mensagem do Cristo, né? E aí, o que são as epístolas de Paulo? Então, são essas cartas que ele escreveu, elas são a um destinatário, um povo específico, né? Não são mensagens como os outros evangelhos, que são mensagens
para a humanidade, elas são respostas, né, a situações concretas, e o que eu acho que traz instruções, conselhos, né? Ele traz esse balanço entre, a gente pode ver que traz uma forte energia, esse posicionamento claro, específico de instruções, junto com uma bondade tremenda, com um amor quase que filial mesmo a esses povos ou essas cartas que ele está escrevendo, né? E uma das coisas mais importantes que a gente tem aí é que Paulo traz essa proposta de mudar a ideia do Antigo Testamento de um Deus único, que é esse Deus de exigências, de normas, de punição, que ele traz que não coincide com a visão, com a vivência, nem vou dizer visão, né? Com a vivência que Jesus trouxe, que é de um Deus Pai, né? Que não é um Deus que só impõe, que cobra ou que pune quando a gente faz alguma coisa de errada. Jesus trouxe uma vivência de que Deus é Pai, Deus não pune, Ele é misericordioso, Ele é bondade, Deus é amor, né? As cartas de Paulo, elas são quase um apelo a uma reconciliação com Deus, né? Ele traz o conceito de amor, de caridade, ele traz essa fé em Jesus, mas é uma fé com obras, com ação. A gente vai ver mais na frente alguns dos ensinamentos das cartas aos Coríntios e aos Romanos, que é uma fé com obra, né? Cada um recebe de acordo com segundo a sua obra, segundo a sua... Todo esse conceito que a gente fala hoje de responsabilidade, né, da gente mesmo ser responsável das nossas escolhas, até do livre-arbítrio, era falado lá por Paulo, né? Então, traz aí a essência dos princípios ensinados por Jesus, né? E o reforço aí do conceito da vida eterna, que era uma coisa que às vezes repelia, né? Às vezes Paulo ia lá, pregava, quando as pessoas, legal, achei interessante. Quando começava a falar da vida eterna ou da ressurreição, as pessoas, não quero muito ouvir falar nisso, né? Então, tiveram aí várias atribulações em trazer essa mensagem que Paulo se propôs a trazer, né? Mas, assim, para mim, o fundamental é isso, né? Essa reconciliação com Deus, a gente não temer a Deus no sentido de ter medo, mas dele ser o nosso Pai, que ele vai nos acolher, que ele é misericordioso e que ele é o amor, né? Então, como eu falei, foram 14 as epístolas de Paulo. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Romanos e Coríntios, foram 2 as de Coríntios, então vou entrar agora começando pelos Romanos. Eu tenho um pouco no nosso material falando que, né, tem algumas dúvidas em relação à genuinidade, o quão genuínos são as cartas, algumas das epístolas de Paulo, por algumas razões mesmo, né, mesmo que ele fala lá no nosso livro, teológicas ou de estilo ou literárias. E a gente sabe que é possível, né, que algumas tenham sido escritas por algum discípulo de Paulo, tem algumas aqui, Efésios, Colossenses e Tessalonicenses, mas que isso é pequeno em relação a toda a mensagem, não diminui em nada, né, o trabalho todo missionário que ele fez e a sua missão e a sua mensagem, né, isso não diminui o conteúdo, né, às vezes a forma, e acho que historiadores olham para isso em relação à forma, ao conteúdo, à literária, mas não ao conteúdo, né. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Epístola aos Romanos. Ela traz 3 mensagens principais, né? O desejo de Paulo de ir a Roma, né? Que ele tinha esse desejo para encontrar os membros da igreja cristã. A segunda mensagem é que o homem é justificado pela fé, né? E o homem justificado pela fé, ele está a caminho da salvação. Então, como eu falei um pouquinho antes, a fé como base de tudo, né? As cartas de Paulo traz isso muito forte, e aos Romanos todo esse embasamento da gente ter essa fé inabalável. E ele faz também um combate à idolatria e à vida, né, dos gentios, que era mais dissoluta, e a impenitência dos judeus. Em vários momentos aqui nessas 2 cartas, tanto dos Coríntios e dos Romanos,
Paulo traz o que eu acho interessante ele trazer bem à tona esses costumes é que ele fala mesmo, né? Não tem esse tabu de falar dos conflitos da sexualidade, da imoralidade, do que for. Ele traz isso à tona, dizendo mesmo que não é legal, não está certo, né? Que a gente não tem que ir por esse caminho, que o caminho é outro, né? E a gente vê, às vezes, hoje em dia não, mas alguns poucos anos atrás a gente criava alguns tabus em falar outra coisa, e dentro da religiosidade trazer alguns desses temas, e naquela época Paulo já dizia, e eu fico imaginando também como tinha coisa errada mesmo, né? Apesar das leis mosaicas, mas tinha muita coisa que saía, assim, até com justificativas errôneas, né? Mas o que deveria ter um caminho aí que não era muito legal dentro de toda essa falta de respeito. Então, Paulo traz uma mensagem muito clara, e o que eu acho interessante dessas cartas, como elas são para endereçar conflitos específicos que estavam acontecendo, né? Naquela época, ele traz uma mensagem muito clara através dessas cartas. Então, né, para essas cartas aos romanos, Paulo estava em Coríntio, né, a caminho de Jerusalém. Então, ele escreveu essas cartas. Não tinha muitas informações sobre os romanos, né? Ele, na verdade, escreveu essas cartas antes de ir para lá. Então, foi para preparar a sua chegada. Existe algumas linhas que acreditam que ele fundou a igreja cristã através dessas cartas, né? Eles pensam que fundou a igreja cristã em Roma, mas não é verdade, né? Pelo menos o que a gente viu é que por ele ter informações escassas, é muito difícil ter sido assim, né? E convertidos do judaísmo e do paganismo, eles corriam perigo de se desentenderem, né, ali, porque existiam muitos conflitos, muitas brigas. Então, o objetivo das cartas de Paulo aos Romanos é tentar expor uma solução para esse problema, né? Então, ele não tinha muitas informações de como estavam lá, não é dele, né, o fundamento da igreja cristã, mas ele queria dar essa introdução, né, esse guia, explicar um pouco mais, dar um pouco mais de fundamento, até para preparar para quando ele chegasse a Roma. A gente sabe que ele chegou, a gente sabe que ele foi preso também para Roma, né? Mas ele queria dar aí essa mensagem, né? Essa mensagem do Evangelho como força de Deus. O que era essa mensagem que Paulo queria passar? Então, era uma mensagem baseada na fé, né? Que ele trazia o Evangelho como a força de Deus, e ele tinha aí esses detalhes para solucionar, né? Então, até na nossa apostila fala que essa carta aos Romanos, por trazer essas ideias da fé, é a carta que traz as ideias mais elaboradas sobre a fé, né? Mais completo sobre a fé dentro das cartas de Paulo, nas cartas aos Romanos. E uma outra coisa que ele fala muito é que, independente de você ser judeu, de você ser grego, né, ele traz essa comunhão, que a fé traz essa comunhão de nos trazermos para um único só caminho, né, que a salvação do homem, independente que homem é esse, né, no sentido da fé, da linha que ele segue, a fé pode trazer essa salvação, né, e aí a fé através da crença em Jesus Cristo. Então, os membros da igreja cristã romana, seja judeus e gentílicos, eles se desentendiam, e isso trazia preocupação a Paulo, né? Porque tinha o culto, a idolatria, os costumes, e tinha os sentimentos ruins mesmo, a maldade, a avareza, a malignidade, né? Ele fala da prostituição, então tinha também aquele peso do comportamento que não estava alinhado, né, com a bondade, com a fé e com o amor que Jesus Cristo tinha trazido para a gente. E ele fala também que a gente será julgado de acordo com as nossas obras. Não no sentido de punição, não é trazendo de novo aquela ideia de Deus punitivo, mas que nós somos responsáveis, né, pelas nossas ações. E na medida que a gente sabe o caminho correto, à medida que a gente toma conhecimento
de qual que é o nosso papel como cristão, a gente precisa agir de acordo, né? Quando a gente não sabe, seremos julgados de uma forma, porque você não sabe. Então, você está ali agindo na ignorância. Quando você já sabe, existe uma outra forma de olhar para isso, né? Então, pensando no geral da carta aos Romanos, são essas mensagens que traz. E aí, a gente estuda, espero que todo mundo tenha tido a oportunidade de ler, né, o texto, porque acho que esse livro especificamente do Ed, ele traz uma sequência de fatos que fica muito mais, vai ficando muito mais fácil a gente entendendo, né, o que vem acontecendo. Então, traz para a gente os principais ensinamentos, né? Então, ele faz para a gente um resumo, como eu falei no início da aula, de quais foram, quando a gente pensa na Epístola aos Romanos, quais foram os principais ensinamentos morais, né, espirituais que a gente precisa ter. E aí, a primeira coisa é a justiça de Deus, né? Ele fala da justiça divina, ele fala que cada um será julgado de acordo com as suas obras, e o conhecimento e a ignorância, que foi o que eu falei agora há pouco. A principal mensagem disso, para mim, é que, assim, Jesus não veio para nos salvar, no sentido de que Jesus que vai fazer o trabalho por nós, né? Não é assim, Jesus veio, já morreu na cruz pelos nossos pecados, e agora está tudo bem. Se eu crer nisso, já está tudo bem. O que Paulo fala para a gente é que Jesus ele veio nos ensinar o caminho, né? Esse ensinamento moral profundo da mensagem de Jesus, esse exemplo para a gente seguir e fazer tal qual, e não se colocar na posição de que, tá tudo bem, né? Jesus já veio, já foi para a cruz, agora eu não tenho que fazer nada. Não, a gente tem, né, segundo as nossas obras. Então, as nossas obras, elas precisam ser edificantes, baseadas no amor, elas precisam estar ancoradas. Então, toda essa mensagem, todo o exemplo de perdão, de benevolência que Jesus deu, uma vez que a gente toma conhecimento, a gente seguir e assim continuar a fazer, né, a ser esse exemplo. E que a gente sabe, né, na nossa doutrina, aí a gente vai aprendendo nas nossas muitas vidas, né, que uma só não é suficiente. O segundo ensinamento que essa epístola traz é a fé em Jesus como medida de salvação, né? Então, uma vez que a gente conhece Jesus, seguir esse exemplo. E aí é interessante que no nosso texto ele fala, né, que a gente entender que o nosso grau evolutivo, todos nós somos pecadores. Paulo fala lá, não tem nenhum que sabe fazer. Quase dizendo assim, senão a gente não estaria aqui, né? A gente estaria em outro lugar. Então, todos nós estamos num grau evolutivo, lá no iniciozinho do nosso grau evolutivo, todo mundo aqui, e eu estou usando pecadores, quero que tire a nossa apostila, né? A gente sabe que essa coisa de pecador é uma nomenclatura mais... Mas todos nós estamos no grau lá iniciozinho, né? Então, todos nós aqui estamos na escola para aprender. E a gente vai aprender através da nossa fé em Jesus. E continuar colocando em prática tudo que Jesus trouxe para a gente. Então, são ensinamentos, são princípios muito importantes para a gente naquela época, porque talvez a gente estivesse lá, e para a gente hoje, né? Um terceiro ensinamento que nos traz é a fé em Jesus e paz com Deus, né? É uma fé acima de tudo. E aí vem aquela mensagem que a Ana também falou de uma forma muito bonita, né? De a gente abraçar todas as oportunidades e vivenciar e poder ter todas as nossas vivências, sejam elas boas ou não tão boas, e enxergá-las como ensinamentos. Porque eu fico pensando, se Paulo tivesse preso a todo o sofrimento que ele passou por ter sido responsável pela morte de Estevão, que era o irmão da mulher que ele queria casar, que ele amava muito, e a culpa que ele sentiu por todo o mal que ele fez a tantas pessoas, e se essa culpa tivesse paralisado Paulo, nada disso teria acontecido, né? Então, a gente conseguir, também é um ato de muita coragem, de muita força, que ele também foi preparado para isso. Ele conseguir
aceitar que tudo que ele tinha vivenciado até aquele momento estava preparando ele para essa missão. Porque às vezes quando a gente está nas nossas atribulações, nas nossas dores, elas podem o quê? Paralisar a gente e a gente não segue em frente. Quem de nós não já se viu numa situação, uma dor muito grande, em que a gente fica paralisado? Ou até alguma coisa que a gente fez, que magoou alguém que a gente ama muito, que causou dor de uma forma que a gente não gostaria que causasse e se sentir paralisado. E ao invés, o que Paulo traz aqui como exemplo, é que a gente precisa dar glória a Deus no momento feliz e no momento difícil. No momento que a gente precisa perdoar alguém, no momento que a gente precisa se perdoar. E aí eu copiei aqui um trechinho, né, da carta aos Romanos, que fala a tribulação produz paciência, a paciência é a experiência, que aí para a gente não errar de novo, né, não fazer de novo, já que a gente aprendeu, vamos tentar não fazer de novo, e a experiência é a esperança. Eu achei linda essa frase. Então, a gente ter essa fé inabalável nos momentos gloriosos e nas atribulações. Né? O momento difícil em que a gente tem ali que ver, ok, como é que eu viro a próxima página, né? Saber que o bem que a gente faz vai limpando aí o mal que a gente fez no passado. E essa fé, acima de tudo, traz para a gente, né? Essa tranquilidade. E aí um quarto ensinamento é que o homem sem o Cristo vive em pecado. Eu copiei exatamente como está na nossa apostila, os títulos, né? A gente sabe de novo, né? O conceito de pecado não é o que a gente discute hoje em dia, mas naquela época era essa linguagem também que a gente usava, né? Então, a vinda de Jesus, ela nos deu exemplo, né? De viver para a vida eterna. Não viver para o agora, não viver pela carne, né? A gente ter essa mensagem de que o Espírito de Cristo, ele vive em nós, né? Ele fala até no nosso texto, né? Que a inclinação da carne é a morte. Porque se a gente for pensar na carne, no agora, né? Aí pronto, depois que morreu, a gente pensaria que não tem mais nada. E a gente sabe que não é assim, né? Se a inclinação para o Espírito é vida. Por quê? Porque quando a carne acaba, a vida continua. Então, a gente continua ali nessa estrada, nesse caminho, nessa escola, daqui para frente, né? O Cristo estando em nós, o Espírito vive, o Espírito vai continuar vivendo. Uma vez que a gente acredita, entende e abraça, né, os ensinamentos do Cristo e essa mensagem que o Cristo deixou e a crença na vida eterna, a gente continua crendo em tudo isso, né? Então, esses são os principais ensinamentos da Epístola aos Romanos, né? Muito, muito bonito, muito, muito forte. De novo, traz essa mensagem muito importante da fé, né? Para a gente continuar seguindo, para a gente ter essa força nos ensinamentos de Paulo. Então, continuando, eu vou passar as epístolas aos Coríntios. A epístola aos Coríntios, ela traz Jesus como sabedoria de Deus, né? A gente pensando, é uma das mais importantes pelo conteúdo e a extensão, né? A gente viu essa informação. E Corinto era um centro de grande trânsito, né, dos viajantes, e era também um posto comercial da antiguidade. A gente sabe que a Epístola aos Coríntios foram várias pequenas cartas, né, que tem aí esse conteúdo de trazer essa sabedoria, que Jesus como sabedoria de Deus, foram pequenas cartas que foram juntas, né, para fazer. E traziam também no seu conteúdo algumas preocupações de Paulo, né? Algumas preocupações, assim, importantes, de novo trazendo à tona esses temas
concretos, né, de problemas que estavam acontecendo, né? A gente sabe que, pensando, né, se Corinto tinha grande trânsito de viajantes, então imagina, era um, um lugar What do you want to change? de grande forma assim, de junção de pessoas, seja por causa dos pontos comerciais, sejam de viajantes mesmo que iam e vinham. Então, tinha ali a concentração de todo tipo de gente, né? Então, os problemas, eles apareciam. E uma das principais preocupações de Paulo eram com alguns desses problemas sérios, né? E alguns deles traz lá no nosso conteúdo, a imoralidade sexual, né? Eram costumes gregos que eram muito difundidos em Corinto, né? Então, por isso Corinto recebeu muita atenção de Paulo, né? Tinham disputas também, né, entre os cristãos de ordem judaica, então eles tinham toda essa questão de algumas práticas que não eram aceitas, então tinham ali muitas disputas, e entre essas disputas e essas diferentes formas de ver os costumes, traziam algumas preocupações, né, de imoralidade sexual, o incesto que acontecia naquela época, tinham costumes de cobrir a cabeça para orar, de fazer refeições em banquetes, nos templos, né, e a gente sabe que tinha o uso e abuso dos poderes mediúnicos, né. Então, tudo isso eu leio, né, isso no sentido de eu interpreto isso, que traziam como que empecilhos para que a gente pudesse ter uma mensagem mais de amor e menos de regras, né? Porque quando você tem tem muitos vou orar, então tem que colocar um pano na cabeça. Então você vai criando empecilhos para que essa fé ela seja mais acessível. Então essa era uma das preocupações de Paulo. Como que eu desconstruo, né, tudo isso, mantendo uma fé inabalável, uma fé forte, uma fé que vai trazer ali toda a fundamentação da mensagem que ele estava tentando trazer. Então, a gente imagina que deveria ter vários escândalos, situações difíceis dentro desse contexto. Corinto sendo uma cidade, um ponto focal, né, ali do comércio e de viajantes. O que eu achei interessante é que Paulo ele já vinha desmistificar rituais já naquela época. A gente sabe que hoje a igreja traz ainda alguns rituais, né? Até hoje, 2000 anos depois, a gente tem. Mas já naquela época, 2000 anos atrás, menos de 2000 anos, talvez, né? Mas ele já trazia, tipo, não precisamos, né? Não, para demonstrar a nossa fé, para colocar a nossa fé em prática, a gente não precisa de tantos rituais, de tantas coisas. A gente pode trazer uma fé mais simples, né? Na igreja em Corinto, naquela época, existia um lar, que eles chamam de um lar generoso, né? Onde Deus era manifestado através de bondade, né? Ao contrário das sinagogas, então a gente já tem esse acolhimento, né, em Corinto, e mesmo falando que a gente pode acolher a todos baseado nessa força de Deus através de Jesus de uma forma mais simples, com menos restrições, com menos rituais, com menos regras, né? E trazendo essa presença do cuidar do outro, sem distinção, né? Com uma força de amor que trazia toda essa mensagem. Então, a gente sabe que foram duas as cartas aos Coríntios. Então, tem aqui os principais ensinamentos de cada uma delas. Então, vou começar com a primeira, né? A primeira traz 6 principais ensinamentos. O primeiro é essa necessidade da concordância e união no Cristo, né? Paulo fala, ele pede até, não lembro como é que é escrito, mas eu acho que era assim mesmo, né? Pelo amor de Jesus Cristo, se unam, né?
Vamos falar todos da mesma coisa, né? Jesus é um exemplo vivo, e vamos também ser exemplo vivo, e não palavras sem sentido, né? Eu não vim aqui para batizar, ele fala, eu vim aqui para evangelizar e para mostrar para vocês, né? Ele pregava o Cristo, o poder de Deus. Então, de novo, para mim, quando ele até fala assim, eu não vim para batizar, é nesse sentido, né? Eu não vim para fazer um ritual, né? Apertou um botão e tá tudo bem. Eu vim para a gente poder falar de exemplos, de exemplos reais e vivos do que Jesus deixou para a gente. E eu fiquei pensando, refletindo nesse primeiro ensinamento, né? Paulo, há muito tempo atrás, falou nisso, e hoje a gente vê no mundo atual tanta polarização, né? Seja política, religiosa, o que foi. E a gente que lê e que estuda o Evangelho, a gente vê que isso é algo que os espíritos do bem estão tentando trazer para a nossa humanidade há tanto tempo, né? Vamos nos unir. Nós somos um povo só, não? Independente de onde a gente vem, no que a gente crê, nós somos um povo só. Então, vamos dar as mãos e unir, que quando a gente está junto, a gente consegue muito mais, né? A gente segue para o bem muito mais forte. E Paulo já trazia essa mensagem lá atrás, né? E a gente não conseguiu ainda aprender com ela, mas vamos continuar. Um segundo ensinamento que essa primeira carta aos Coríntios trouxe foi a missão dos pregadores. Então, ele até fala, a gente leu agora, né, a mensagem do Fonte Viva falando de ser a semente, que tem o solo, tem a água, e ele fala isso também nesse ensinamentozinho da nossa apostila, se vocês leram, né? E ele fala, por mais que a gente faça a nossa parte, Deus é o crescimento, né? Então a gente tem que confiar em Deus, que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente planta, né? Mas Deus dá o crescimento. A gente tem a nossa missão, a gente tem o nosso papel. Não adianta só Deus querer fazer o crescimento se a gente não vai lá e não planta a sementinha, né? Então a gente tem que fazer, a gente tem que ter a nossa parcela de contribuição, né? A gente entende a nossa pequenez, somos pequenos, né? É Deus que faz o coração bater quando vem uma nova vida ao mundo, é Deus que traz, né, toda essa... Sem o poder de Deus, não vai. Mas se a gente não fizer a nossa parte, aí também não tem como, né? Então, ele pede essa consciência da nossa missão, dos pregadores, né? De que Deus vai fazer a parte dele, a gente precisa fazer a nossa, né? Um terceiro ensinamento é essa necessidade de vida moral. Ora, eu acabei de falar, né? Tanto lá na Carta aos Romanos, Paulo já endereçava esses problemas com a moralidade, esses problemas com a marginalização, com a prostituição, com a avareza, com a falta de respeito. Em Corinto, a mesma coisa. Tinha essas más inclinações, tinha a imoralidade, tinha o incesto, tinha a sexualidade. Então, ele chama a nossa atenção, chamava a atenção na época e chama a nossa atenção para essa necessidade de uma vida moral reta. Ele fala, se você é solteiro, se você é viúvo, melhor ficar como eu ou melhor casar, né? Do que fazer coisa errada. E para quem é comprometido, honra o seu compromisso. Respeite a sua mulher, respeite o seu marido, respeite a todos em sua volta. Então, ele trazia de novo essa, né? Vamos parar de não ter limites, né? Chega, a gente tem que pregar e praticar o amor, né? Então, essa necessidade de ter uma vida moral regrada. De novo, não no sentido de punitivo, nem nada, mas que a gente vai conseguir a nossa salvação através da nossa fé, através da nossa crença em Jesus Cristo e praticando, né? Ninguém vai fazer por nós. Um outro ensinamento, né? Que cristão não é idólatra, nem faz sacrifício. A gente sabe que pelos costumes da época também, né? Tinham esses costumes. E ele traz esse convite, não vamos mais fazer idolatrias, não há outro Deus, é um Deus único e o nosso Senhor é Jesus Cristo.
Aí eu fico imaginando, gente, Paulo chegando e falando tudo isso. Até porque eu fico imaginando que há pouco tempo atrás ele era um dos que defendia tudo isso, né? Ele era um dos que, muito conhecedor das mensagens da lei mosaica, ele era um dos que falava assim, não, a gente tem que fazer, vamos prender, matar quem falasse o contrário. E agora ele estava ali sendo porta-voz da mensagem de Jesus, sendo porta-voz dessa mensagem, tentando, eu nem vou dizer contra, né, porque não é necessariamente contra, mas mostrando aí um caminho amoroso que Jesus veio mostrar e que esse é o caminho para chegar até Deus, né? E aí ele toca num outro ensinamento que são os dons do Espírito, os carismas, né? Os carismas. Carisma. O que eu gosto dessa mensagem aqui e desses ensinamentos dessa primeira carta aos Coríntios que Paulo traz é que ele estava escrevendo para os gentios, né? Gentios eram tidos como povos inferiores, né? E aí ele fala que os dons são dados para todos. Eu não lembro qual é o jeitinho que ele fala lá no início, mas ele diz mesmo, sim, para vocês também. Ele faz esse lembrete. E que a gente precisa usar de forma útil, né? Então, vamos pensar aí, lembrar lá da aula da Ana, quando ela trouxe todos os ensinamentos, sejam intelectuais ou até físicos, porque a gente viu que Paulo era um homem bonito, forte. Tudo aquilo que ele tinha foi preparação para que ele pudesse usar de forma útil aqui nessas viagens, sem fim, andando não sei quantas horas a pé, e conseguindo falar de uma forma que as pessoas entendessem. Então, todos aqueles talentos que ele recebeu, usando lá de forma útil. E aí ele está falando, vamos usar os nossos talentos. Para cada um é dado, seja fé, sabedoria, profecia, mediunidade, línguas. Cada um é dado um diferente. A fonte é única, vem de um Deus único. E aí conecta com esse primeiro ensinamento aqui que fala da necessidade e concordância da união no Cristo. Só existe um. É um só Deus e o nosso Senhor é Cristo. Mas cada um pode trazer à tona esses talentos de formas diferentes e está tudo bem. Mas o Deus é um só, a fonte é uma só. Todo mundo bebe da água, mas a fonte é uma só. É Deus e é Jesus. Né? E aí a última ensinamento é aquela linda, maravilhosa, que eu até me preparei para ler aqui, porque eu fiquei pensando, leio ou não leio, todo mundo já leu, todo mundo já ouviu falar da carta aos Coríntios, que fala do amor, da caridade, né? Tem algumas traduções que falam que o certo é falar caridade, outras traduções falam que o certo é falar amor. Eu acho que não importa muito a gente discutir isso, né? Mas aquela carta linda em que ele fala que nada importa sem o amor, sem a caridade, né? E para mim ficou essa reflexão, né? Qual é a nossa motivação, né? A gente estuda, a gente fala de Deus, de Jesus, para a gente ficar bem na fita, para a gente garantir o nosso lugar, ou a gente está realmente fazendo uma reforma íntima, está realmente se trabalhando por dentro, por amor, né? Eu acho que em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente respeita o próximo porque a gente acha que a gente deve, senão a gente vai passar um tempinho no umbral, ou a gente faz por amor, por caridade, né? Então, me veio essa reflexão mesmo, né? Porque ele fala de todas as coisas, né? Eu vou ler só um pouquinho, não vou ler tudo não, que eu sei que a gente já está chegando no nosso tempo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E aí ele continua dizendo o que é esse amor, o que é essa caridade. Ela é sofredora, ela é benigna, a caridade não é invejosa. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos.
E aí eu vou ler só o último que ele fala, né? Ele fala, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas das três, a mais importante é a caridade. Então, esse é um dos ensinamentos mais lindos, né? Que a gente tem aí da Carta aos Coríntios. A gente vê esse amor que Paulo traz, essas... Lembrando, né? Inspiração também de Estevão, ajudando ele a escrever essas cartas, mas é muito, muito lindo. Assim, por mais que eu leia várias vezes, cada vez que a gente lê, toca de uma forma diferente, né? Então, esse foi o resumo, vou voltar aqui só para a gente ver, dos principais ensinamentos dessa primeira carta. A segunda carta traz 4 ensinamentos importantes, né? O primeiro é o caráter do ministério cristão, né? Que o amor de Deus, ele é o mesmo para todos nós, e que o nosso papel é ser exemplo vivo desse amor, né? A gente tem aí o nosso papel de trazer isso nas nossas ações, na nossa fala, né? Eu falo sempre ação primeiro, porque não adianta também só a gente trazer isso no nosso discurso, né? Mas trazer na nossa fala. E aí eu acho interessante o segundo ensinamento ser as atribulações decorrentes da divulgação do cristianismo, né? Porque não é fácil. Não é porque a gente tem o nosso coração cheio de amor, não é porque a gente está ali fazendo as nossas ações também com amor que todo mundo vai entender desse jeito, que todo mundo vai aceitar desse jeito. A gente sabe o quanto que Paulo sofreu, uma pessoa que estava aí andando. Gente, mesmo que eu não acreditasse, mas só em respeito ao pobre do ser humano, fazendo essa caminhada toda para falar de amor, a gente pelo menos se respeita, né? Deixa ele quietinho lá. E não foi assim com Paulo. Ele sofreu, ele foi apedrejado, ele foi escorraçado, né? Então, ele fala das tribulações, né, da gente não ter medo, a gente continuar sendo servo de Jesus, que as atribulações vão vir de todo lado, para a gente falar a verdade sem vaidade, pois as ideias que a gente prega não são as nossas ideias, são as ideias do Cristo, né? Se colocar nessa posição de servo, que a gente vai ter todo esse tipo de obstáculo, né? Mas que o nosso amor a Jesus nos dará a força de seguir. Né? Então, um ensinamento vai construindo em cima do outro. Né? O primeiro ensinamento de que o caráter desse ministério é dar esse amor a Deus, ser exemplo, mas aí ele lembra, não vai ser fácil. Mesmo sendo exemplo de bondade, não vai ser fácil. Vai ter gente que não vai aceitar, vai ter gente que não vai querer, vai ter gente que vai ter inveja. Né? Mas aí vem mais um ensinamento. Tenhamos bom ânimo, nos deter nas coisas espirituais. Por quê? Porque a tribulação ela é momentânea. Então, para a gente estar sempre de bom ânimo, porque quando a gente olha para a nossa vida eterna, esse é o foco, né? Jesus não ensinou isso, ele não voltou, não reapareceu para ensinar, reapareceu no sentido de teve as aparições para nos ensinar, a vida é eterna. Então, o que a gente não vê é eterno. Então, as atribulações, elas passam. Pode ser até que não nessa vida, né? Por exemplo, Estevão foi o primeiro mártir. Então, ele até, nos últimos momentos de vida, ele sofreu ali por estar levando o nome de Jesus. Mas a gente sabe que depois dali, ele foi um grande contribuidor da expansão do cristianismo, né, da mensagem de Jesus. E um último ensinamento que nos traz é que, para a gente ter cuidado com os falsos profetas, né? O amor a Deus, o exemplo de Jesus, ele é simples, ele é diferente de rituais, de normas, não, a gente não acreditar em outros senhores que não sejam Jesus, viver pela nossa fé, não é executar rituais. Ele fala uma coisa, né, que acho que foi até no de Pedro e no de Paulo e Estevão, que falam que o bom ritualista ele não está alinhado ao bom homem, né? A pessoa que vai ao templo, seja a igreja física todo domingo, que se veste de uma certa forma, que segue algumas regras, não necessariamente é aquela pessoa que tem o coração mais puro, mais limpo, ou que vai no centro, a pessoa que vai no centro espírita também, qualquer outra, né? Não é necessariamente aquela pessoa que tem o coração mais limpo, né? Fazer esses check, né, nos rituais e nas regras, não é necessariamente quem realmente está seguindo a Deus, né? Então, seguir a Deus gente fora da igreja no sentido não físico, mas dessas normas, né? Então, essa segunda carta aos Coríntios trouxe esses ensinamentos.
E aí eu sei que a gente já está no nosso tempo, eu queria deixar um tempinho para a gente ouvir um pouquinho de vocês. É uma última reflexão mesmo, né? Que o amor e dedicação de Paulo foram exemplos, né? Para o fortalecimento da sua fé, da nossa fé, né? Todo esse exemplo de força, de coragem, de determinação e de mensagem que ele trouxe, uma fidelidade gigante a Deus e a Jesus, né? E que a gente vivenciar o evangelho com simplicidade e exemplo, né? Sem complicar muito. Se a gente tem o coração com amor, né? Seguindo esses ensinamentos, que a gente siga aí nesse caminho, né? Então, esse amor e dedicação de Paulo, para mim, engrandeceu muito, 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 muito. De novo, desde a aula da Aline e as explanações da Dona Lúcia e da Ana, para chegar nessas mensagens que ele foi deixando e que são tão vivas, né? Para os dias de hoje também. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu estudei um pouquinho. E aí, saber se alguém tem alguma coisa a complementar, Bom, adicionar. primeiro eu queria falar que eu adorei sua aula, foi linda demais. Acho que você conseguiu resumir bastante um conteúdo super amplo e passar para a gente uma ideia bem completa das mensagens de Paulo, né? Obrigada pelo estudo, obrigada pela pesquisa. Ficou claro que você olhou o Paulo Estevam, foi claro que você escutou o Haroldo falando, alguns comentários que você fez, me lembrava comentários do Haroldo. É interessante isso, né? Hoje a gente tem a tecnologia que acaba unindo a gente, né? Por causa do Covid, a gente tem as palestras pelo YouTube, o WhatsApp, o Telegram, etc. Naquela época não tinha nada disso, né? Então a gente vê que os mecanismos são semelhantes. E acho que você falou uma coisa super importante que Paulo aí trazendo dentro da ética moral dele, né? Que era muito reta, muito precisa, né? Aquilo que você comentou da circuncisão, né? Que os judeus, os cristãos que eram judeus, eles ficavam impondo a circuncisão, os gentios não achavam que precisava, para que circuncisão? E aí ele pega e fala assim, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão é o que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, eu acho que até hoje a gente vive, né, esse modelo, não da circuncisão, mas do batismo, ou da primeira comunhão, ou da missa, ou de fazer algumas coisas por obrigação, e ele aí já lembrando a gente que o culto exterior não era que era relevante. Ele fala, você prega que não deve furtar e furta. Você diz que não deve adulterar e adultera. E aí a gente vê isso tudo que já é lição que veio de Moisés milênios antes de Jesus e que continuava atual, mas aí a gente vem e faz o fast forward de 2000 anos e aí continua atual, porque a gente continua furtando, a gente continua adulterando, a gente continua se apegando ao culto exterior, né? Nenhuma condenação há para que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu acho que isso está muito alinhado com as conversas que a gente tem tido também, né? De viver a vida aqui na Terra, mas com o pensamento da gente como o Espírito Eterno, né? Eu achei que aquela palestra que eu dei a semana passada, que é o primeiro capítulo do Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro da coleção Fonte Viva, né, que Emmanuel ditou para Chico, ele fala da importância da gente prestar atenção no tempo, né, de como é que a gente valoriza esse presente da nossa vida, que é o tempo, esse talento tão importante que é o tempo, porque a gente segue aqui na carne 20, 30, 50, 80 anos, e a gente só pensa em amealhar mais coisa, em ter títulos maiores, ou uma casa mais bonita. E aí a gente se esquece que a hora que a gente chegar do outro lado, a gente vai chegar de mãos vazias, se a gente só olhou para isso, né? Outra coisa, quando ele fala dos pregadores, né? Isso aí ainda está na primeira epístola aos Coríntios.
O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. A lei de ação e reação aí falando, que a gente escuta, de causa e efeito, né? Que a gente vai sempre colher aquilo que a gente plantou. Né? Então, a gente lembrando ele falando, o hoje é o reflexo do ontem, o amanhã vai ser o reflexo do que eu estou fazendo hoje. Ele falando, né, que Jesus me mandou não para batizar, né? Então, de novo, nessa retórica toda que estava acontecendo, nessa brigaiada, né? Não me mandou aqui para batizar, me mandou para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, porque a cruz do Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Então, a gente pensar, para que tudo isso, né? Para que a gente está aqui? O que foi essa palavra? O que significa essa palavra da cruz para a gente, né? Qual que é a mensagem de Jesus? Porque a cruz a gente sabe que foi o erro dos homens, mas por que Jesus acolheu todo esse sacrifício? É para mostrar para a gente que faz parte, para mostrar para a gente que ele estava seguindo os desígnios de Deus, assim como a gente tem que seguir os desígnios de Deus. Que ele soube perdoar aquelas pessoas que feriram ele e que a gente precisa saber perdoar as que nos feriram também, né? Que mais? Também adorei aquela parte que você comentou, né, de que se é para você viver em promiscuidade, então é melhor você casar. E a gente vê que isso está tão atual, né, esse troca-troca, e aí seja em, eu não sei o nome dos sites, tem Tinder, Tinker, tem, enfim, vocês sabem o que eu estou falando. Mas que então fica já tratado que é só um momento, né, no espaço, sem envolvimento nenhum. Lembra da gente que não é por aí. Então, tá bom, você não quer casar, você não casa. Mas se for para viver em promiscuidade, então casa, então tem uma família, se isso é importante para você. Mas não ter os dois, né? Não é nem casar e continuar na promiscuidade, nem eu viver na promiscuidade. É interessante que ele fala da mediunidade, né? De uma forma tão intensa, está na página 232, os dons que algumas pessoas tinham, os dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, variedade das línguas, interpretação das línguas. Gente, está no Novo Testamento, né? Então, aí ele vai aí acabar repreendendo, mais para frente a gente sabe, mediunidade, por quê? Por conta da mediunidade mal usada, né? Da mediunidade que está sendo vendida, abusada. Por quê? Por causa da lei da afinidade. Se a gente não está sabendo usar bem essa mediunidade com vigilância, a gente acaba fazendo bobagem, né? Para os outros e para a gente. Mas ele está usando isso como bênção, está falando para a gente que isso é uma coisa boa, que só mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a gente lembrar de usar bem a nossa mediunidade em favor do próximo, sem cobrar, sem explorar, né? Entendendo que isso vem de Deus. Né? Bom, obrigada, só queria, esse capítulo acho que é tão importante, tinha muita coisa, tem mais coisa aqui que eu sublinhei, mas já passou bastante da hora. Obrigada, Geis, obrigada mesmo. Mamãe, você quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Tá no mudo. Conseguiu aí? Tentei colocar aqui para... Considerando a importância dessas cartas, eu só queria lembrar o apelo que a Ana fez antes da aula. Não deixem de ler a apostila.
Aliás, o ler antes e o ler depois. Depois que a gente troca essas ideias juntos, fica muito mais fácil de entender ou de enxergar determinadas passagens que às vezes passam despercebidas, né? A aula da Geice foi linda, mas ela não nos dispensa do nosso esforço pessoal. Nós precisamos ler e reler. Eu estava até pensando, na federação nós temos um curso que chama Novo Testamento. Vocês sabem, a gente estuda cada evangelista, versículo por versículo. Todos os capítulos. Ano passado nós estudamos todo o capítulo, todo o Evangelho de Mateus. Então, bom seria que a gente tivesse tempo para mergulhar fundo em cada versículo, porque é de uma riqueza extraordinária, né? Outra coisa que me chamou muita atenção nas colocações da Geice foi como ressalta a preocupação de Paulo com o sincretismo religioso que as pessoas queriam fazer na época, aquela misturinha de um pouco de judaísmo com um pouco do cristianismo. E isso o que ia fazer? Ia matar o cristianismo. Então, esse alerta de 2000 anos atrás tem que estar muito presente hoje na nossa vida para a gente se vigiar e não permitir que modismos, outros, vindo de qualquer fonte, às vezes aparentemente bonitas, simpáticas, alterem a pureza do cristianismo. O cristianismo, para nós, é tesouro de luz. Então, o nosso foco tem que ser amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. O resto, vela e etc., que surge por aí, completamente desnecessário. Muito bom. Bom, então vamos, nesse instante, agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui juntos, agradecendo mais uma vez a palestra, o esforço da Geice em trazer para nós essa aula tão didática, tão gostosa de ouvir. Nós agradecemos Paulo pela sua força, pela sua resignação, pelo seu poder interior de transformar um homem velho num homem novo. Que sirva como inspiração para todos nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente consiga vencer todos os nossos desvios de passado, vícios que trazemos aí há tantos séculos. Senhor, abençoa o nosso centro, os trabalhadores, para que nós saibamos que não basta a gente aprender, mas é necessário a gente dar, a gente fazer, a gente viver essa caridade. Nós hoje que criamos aqui, como no tempo de Paulo, essa pequena igreja, dentro de um lar remoto. Que nós saibamos, Senhor, reviver a chama de Jesus em torno de nós, com todos aqueles que convivemos, levando sua palavra, seu amor a todos que necessitam. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.